Eu, como profissional da defesa, eu não busco a aprovação das pessoas. Então, onde houver um regulamento e uma violação ou uma dúvida a respeito, lá se chama um advogado para saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu fiz, o que eu não fiz. E eu não tenho dúvida que o jornalista e o Relações Públicas são pessoas com as quais o profissional do direito precisa lidar, precisa aprender a conhecer. E aí, gente, estamos de volta com mais um episódio do Todo Mundo Precisa de um RP. Hoje a gente está estreando um novo formato de programa nessa reestreia do canal. A gente está fazendo um bate-papo, uma entrevista, e o nosso primeiro convidado é o Jader Marques, advogado criminalista. Tudo bom, Jader? Tudo legal. Será que um advogado precisa de um RP? Olha, segundo a tua informação aí, todo mundo precisa, né? Um advogado precisa sim de um RP, todo mundo precisa. Vou te dar uma definição minha de RP, uma das coisas que eu acredito. O RP ele é um profissional estratégico, é aquele que faz tu e o teu público se conversarem, se comunicarem de uma maneira melhor. Ele é um estrategista, e aí eu acho que ele tem muito de advogado, porque eu acho que todo advogado é um estrategista, né? Pois é, todo advogado precisa trabalhar na sua relação com o processo, com o cliente, com as questões todas, especialmente o criminalista, né? Há uma tendência até, assim, alguns escritores já com alguma repercussão já falando da teoria dos jogos, né? Que é um enfoque bastante interessante, trazendo isso para o processo penal. E aí, quando falas em estratégia, realmente encarar o processo, encarar as questões relativas ao processo, sobretudo processos que têm mídia, né? Sim. O processo penal tem muito disso. Realmente a gente trabalha como estrategista a todo momento. Até onde vai a estratégia e até onde vai a ética nisso tudo? Olha, eu acho que uma coisa não afasta a outra. Aliás, é fundamental que não haja discrepância nem confusão entre as duas coisas, né? Fundamental que, e aí eu não sei se estou falando só da advocacia criminal, acho que em qualquer área, que a estratégia de jogo, vamos usar assim essa expressão como algo que não tenha tom pejorativo, né? Que a estratégia de jogo esteja absolutamente dentro das regras do jogo. Sim, do próprio sim, jogo. sim. Então vamos formular todas as possibilidades de jogo dentro das regras, de parâmetros éticos, né? De parâmetros de regras. Uma dos grandes trabalhos do RP é trabalhar a imagem, né? De uma organização ou até mesmo de uma pessoa física, digamos assim. E o advogado não deixa de trabalhar a imagem. Como é que é se posicionar o teu cliente? Eu imagino que tu tem casos polêmicos, em casos assim, como é trabalhar a imagem do teu cliente e como é trabalhar a tua imagem como profissional? Sabe que isso aí, para nós advogados, é uma questão a ser bastante discutida. Eu acho que o teu trabalho tem uma importância fundamental de trazer esse debate para a sociedade e no meio dos advogados, um debate necessário, fundamental, porque os advogados em geral são limitados por um código de ética muito restritivo, muito fechado. O advogado pode muito pouco em termos de exposição da própria imagem, exposição dos seus casos, do seu cliente, dos clientes e dos processos especialmente. Eu tenho vivido algumas situações muito difíceis nesse ponto, porque eu recebo uma situação de acusadores, tanto polícia quanto o Ministério Público, juízes, tem havido isso de uma maneira muito forte, trabalhando o processo na mídia, com as entrevistas coletivas, com as exposições de teses, as apresentações de denúncia, depois o juiz vai receber a denúncia, vai para a mídia também e tal. E para o advogado fazer esse mesmo movimento tem sido um problema. Sim. Um problema. Aí poderia entrar um RP. Com certeza, por essa ideia do RP trabalhar como um estrategista, sem dúvida nenhuma o trabalho do advogado ficaria enriquecido com esse apoio, com esse suporte técnico, né? Certamente. O que eu posso te dizer assim, o que tem acontecido comigo especificamente? E aí vamos usar dois casos que são bem emblemáticos. E eu acho que são bons porque eu tenho situações diferenciadas nos dois. No caso do goleiro Bruno, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e tal, toda aquela movimentação, na minha visão, o caso de maior cobertura de imprensa do país até o momento. Eu não vi ainda uma situação igual a que aconteceu com o caso do goleiro Bruno. Lá eu era acusador, trabalhava pelo pai da vítima, da Elisa Samud, e vivi a situação da imprensa do lado
da delegacia bom. de polícia. Do lado bom. Do lado da delegacia de polícia. Sim. Onde todas as portas são abertas, onde o que tu falas é sempre encarado como a verdade, porque quem acusa parte-se do pressuposto que está sempre dizendo a verdade a respeito das informações que está passando. Sobretudo porque eu trabalhei só na fase de inquérito. Então eu fui até o momento do inquérito e foi o momento onde a atenção da mídia foi maior. O outro caso é o caso da Boate Kiss, onde agora eu estou do outro lado. Então daí a mídia ela é mais fechada, aquilo que é filtrado, né, pelas editorias, pelos editoriais, eu tenho muita perda nesse momento. Sim. Né? A minha posição como advogado de uma das pessoas visadas no caso, né, muito visada, eu também acabo sofrendo, obviamente, que um tipo de... A repercussão ela recai sobre a minha pessoa, né? Então não é só o réu que acaba atingindo, o advogado do réu também sofre influxos a respeito disso. Mas o que eu posso dizer nesses dois casos é que assim, foi fundamental a participação de jornalistas. Sim. E daí eu acho que é muito importante que tu dissesse, e aí eu vou também aproveitar esse momento de estar discutindo aqui contigo, para estabelecer exatamente qual seria a posição do jornalista. Na assessoria de imprensa eu acabei sempre utilizando o jornalista. Que é uma prática normal. E qual poderia ser então o papel do Relações Públicas? Eu já tive, num caso aqui de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, daquele tenista, Tomás Engel. Sim, o jovem. Naquele caso eu usei Relações Públicas. E deu resultado? E deu resultado, deu um ótimo resultado. Né? Mas... aliás, eu usei dois profissionais. Eu usei um Relações Públicas num determinado momento e depois usei um jornalista. Uma jornalista. Que podem ser complementares. A questão é se podem ser complementares, se devem ser. Devem ser. Eu tenho a teoria, embora eu seja um grande defensor da causa RP, eu, baseado nas minhas experiências pessoais e profissionais, eu acho que os jornalistas desenvolvem assessoria de imprensa um pouco melhor que a gente, RP, porque eles têm mais a manha do veículo, né? Eles sabem o métier. Mas eu vejo muito claro no teu caso, tanto no caso do Bruno, quanto no caso do pessoal da Kiss, que a gente teria um trabalho duplo aí. Um trabalho de imagem tua, como advogado, porque a gente conversava, eu até quero que tu traga isso depois, sobre a questão de não se importar com a opinião que tu me disse antes, mas antes disso, o posicionamento teu como advogado, porque tu tem que concordar comigo que por mais que no caso tu não te importes, fica marcado pro bem ou pro mal, mas é uma vinculação forte da tua imagem com a defesa dos caras da Kiss. E ao contrário também, né? Então, assim, poderia ser feito um trabalho para ti, porque dentro da esfera jurídica, me corrija se eu estiver errado, todos têm direito à defesa, então tu não tá fazendo nada além do que exercer. E RP tem muito isso, né, gente? Quando a gente enfrenta um momento de crise, tu tem que ter a calma, a serenidade e fazer a coisa andar, como é o teu caso. Pois né? eu tenho uma postura, daí é uma questão da formação minha como advogado mesmo, mas na minha visão, o advogado criminalista, isso seria até uma pré-condição para tu estar nesse ramo do direito, mas o advogado criminalista precisa ser alguém que não dependa da aprovação das outras pessoas, né? Então, assim, o trabalho de um RP como estrategista, vou usar assim a hipótese, ao meu lado, ele teria que compreender que eu, como profissional da defesa, eu não busco a aprovação das pessoas para o meu trabalho, entende? E muitas vezes isso é frequente acontecer, das pessoas não entenderem da sociedade, ter até uma certa resistência, até uma certa raiva em certo momento, diante do advogado criminalista, porque ele vai lá e faz um pedido, ele faz um recurso, Sim. ele faz uma postulação, ele consegue o deferimento de uma prova, ele consegue algum tipo de situação, e aí as pessoas ficam indignadas com isso. Isso é culpa do advogado, porque o advogado está fazendo demorar o processo, o advogado está fazendo algumas manobras, que são chamadas assim, manobras em defesa do seu cliente. E o interessante quando eu vejo que a polícia, o Ministério Público, quem está na acusação, também, na ideia de jogo, também movimenta suas peças, também faz os seus pedidos. Claro. O interessante é que quando eles conseguem o deferimento de alguma manobra dessas, é em prol da justiça. Sim. Mas quando a defesa faz algum tipo de movimento, não, agora é em prol da impunidade. Sim. Essa confusão atinge o advogado e coloca o advogado numa condição de uma espécie de marginal. Sim. Ele adquire um pouco daquilo que está voltado para o cliente para si. E aí o ponto
eu não tenho nenhum receio, não tenho medo, eu não trabalho voltado para a aprovação das pessoas. O que eu preciso saber naquele momento é se o que eu estou fazendo está de acordo com o direito de defesa daquela pessoa. Ponto. Ponto. E é ponto mesmo. Sim. Eu já cheguei eu falo isso até quando eu estou palestrando para a turma, para os alunos especialmente, assim, ó, nós não precisamos da aprovação nem dos nossos familiares, dos nossos amigos, das pessoas mais caras, mais ricas, mais importantes para nós. Se elas em algum momento não compreenderem o que é a extensão da defesa, o que é a necessidade de um defensor, qual a importância de uma prova para buscar justiça, para fazer um julgamento correto, se mesmo os nossos melhores amigos não entenderem isso, para o advogado pouco importa. Sim, ele então, tem que fazer. Tem que fazer. O estrategista nesse momento, e aí te dou a bola de volta, né? O estrategista nesse momento vai ter que trabalhar com a crise, né? De fazer com que as pessoas entendam que no caso delas, elas não abririam mão de uma atuação desse tipo. Você consegue entender o mercado que a gente está falando de direito, de advogados, de coisas que a gente tem pela frente e quão poucos RPs atuam, né? Acho que a gente estava conversando que tu já teve um trabalho de RP, tá, mas não é uma coisa que tu julga necessário, que tu tem assim, pô, eu preciso disso. E poderia ser muito mais presente. Até porque eu imagino que em caso de repercussão pública, tu tem uma outra coisa, né? Que é a história vou jogar pro dito popular do futebol, a gente tem um monte de técnicos no Brasil e a gente tem um monte de juízes, né? Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem a sua verdade, todo mundo tem o seu julgamento sobre a história. Então, um trabalho de RP junto à opinião pública, não só de imprensa, mas a população em geral, em casos como o daqui, é importante de posicionamento, né? Eu diria assim, a coisa mais difícil para o advogado, e aí não é um problema de advogado criminal, já que nós estamos falando de mercado de relações públicas, né? A todo momento eu sou chamado para um fenômeno, vamos dizer assim, que acontece, que é o chamado gabinete de crise. O interessante é que esse gabinete de crise, que ele é formado por juristas, ele pode ser um gabinete de crise formado num escritório de advocacia empresarial civil, por exemplo. Não precisa ser criminal. Mas imagina, vamos criar uma hipótese, tá? Um andaime de uma construção, um elevador de uma construção, um operário cai de um prédio, numa obra em construção. Nesse momento, vários setores jurídicos envolvidos com esta obra são acionados. Sim. O penal, porque houve uma morte culposa, uma morte dolosa, enfim. O cível, porque há uma indenização. O trabalhista, pelas condições de trabalho e pela fiscalização do Ministério do Trabalho, das delegacias do trabalho, enfim. Então, se monta um gabinete de crise e cada um trabalha com a sua opinião. Olha, juridicamente, no ponto de vista criminal, isso aqui tem tal repercussão. Sim. Do cível tem tal repercussão, do trabalhista tem tal repercussão. E isso se gera ali uma série de questões a serem levantadas. Pois, pelo que você está me dizendo, e eu já vivi isso em grandes empresas, nesses gabinetes de crise, o profissional mais adequado para fazer, vamos dizer assim, ó, a síntese... Junta tudo isso... E fazer a exposição... É o RP. É o RP. É o RP, com certeza. E aí, inclusive, ele pode demandar para um jornalista, por exemplo, se ele for um RP mais estratégico, menos... não tenha tanto texto, ele, sem problema nenhum, pode chamar um jornalista para redigir, então, esse release. Isso não tem problema nenhum eles atuarem junto. Uma outra coisa que eu queria saber de ti a gente sabe que a linguagem do direito, a minha irmã é procuradora, meu cunhado é advogado, então dentro de casa eu tenho um pouco de contato e a linguagem dos juristas, ela, para mim que sou da comunicação, ela é outro mundo, né? Tu tem um conhecimento, se tem um trabalho, e te pergunto no teu dia a dia, quando tu vem, se eu sou um cliente teu e venho aqui, tu tem um trabalho de diferente linguagem, ou seja, um outro plano para se comunicar comigo, e que sou teu cliente, e para se comunicar com o juiz, ou a linguagem é a mesma? Eu sou daqueles profissionais que luta muito, com muita força, assim, com muita veemência, para que a gente aproxime esses dois mundos, para que não haja mais... É uma coisa um pouco antiga, sabe? Vem da tradição do direito, os grandes jurisconsultos, né? E aí a gente lembra lá Rui Barbosa, o grande, né? O culto à língua portuguesa, para mim, na minha visão, não quer dizer que a gente precise ter uma linguagem rebuscada, de difícil acesso e tudo mais.
isso faz parte de uma espécie até de elitização da profissão, sabe? Eu acho que a gente tem que caminhar para não esquecer, obviamente, de não deixar de valorizar a nossa língua portuguesa, que é maravilhosa, Claro. que é fantástica, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que procurar simplificar, né? Como eu repito esta frase a todo momento, né? Acho que traduz um pouco do que eu penso em linhas gerais, assim, para tudo que eu faço, né? Ser feliz é simples, né? O difícil é ser simples. Sim. Então, assim, os caminhos para que a gente encontre uma comunicação adequada com as pessoas passam por essa busca de simplicidade. E o direito parece que faz questão. Aí eu não vou dizer o direito que eu vou estar generalizando, mas uma boa parte dos juristas ainda carrega aquela coisa do data venia, né? Sim, porque talvez isso faça também faça ficar dentro da... isso cria nichos, né? Nichos de poder, na verdade. De poder, sim, você tem o controle. Claro, com certeza. A ponto da gente ter uma certa... várias vezes acontece de terminar uma determinada... um ato de audiência, um ato público desses, e pessoas de nível médio, não precisa ser pessoas de pouca instrução, pessoas com alguma instrução terem dificuldade de entender o que aconteceu naquele momento. Sim. Então eu acho que realmente essa tua manifestação ela é importante. Assim, eu falar um bom português, né, eu usar palavras não tão corriqueiras do uso das pessoas e tudo mais, ok. Eu sou uma pessoa culta, eu vou fazer o quê? Não preciso ficar usando gíria a todo momento. Agora, dificultar a comunicação de uma maneira quase que proposital, com palavras que não têm mais lugar no nosso cotidiano e tal. Exatamente para criar nichos de poder, isso é uma coisa que tem que ser vencida, é uma luta nossa aí. Legal. Conte com os RPs nessa luta. Deixa eu te fazer uma última questão. Muitas vezes as pessoas têm coisas de RP dentro delas e elas não se dão conta que é de RP, né? A gente conversava aqui antes e pelo que eu pude já acompanhar de ti nas redes sociais, nos teus textos, pelo bate-papo dá para sentir que tu tem um RP dentro de ti. Mas eu queria saber se tu tem claro quais são as tuas estratégias de comunicação enquanto profissional, enquanto advogado. Olha, o advogado é um cara muito prepotente, assim, em geral. Eu digo isso dos meus colegas e me incluo, né? Nós advogados, nós sabemos tudo de tudo, né? Sim. Nós sempre sabemos, né? Porque realmente... Só não sabe mais que os RPs. Não, o problema é esse. Eu também acho isso, né? Acho que em cada profissão tem essa turma aí. É que a gente lida com muitas... toda a nossa vida cotidiana está regulada, né? Há regulamentos para tudo. Então, onde houver um regulamento e uma violação ou uma dúvida a respeito, lá se chama um advogado para saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu fiz, o que eu não fiz. Então, o advogado acaba se metendo em todas as áreas das vidas das pessoas. E daí ele acha, então, que sabe tudo de tudo. Eu luto contra essa prepotência, que eu chamo assim, me cercando das pessoas que têm o conhecimento específico. Sim. Né? Então, assim, eu trabalho na minha crítica ao ensino jurídico, por exemplo, a necessidade de que a Faculdade de Direito passe aos alunos, num determinado ponto do crescimento da construção desses profissionais, noções a respeito, por exemplo, da gerência de um escritório, né? Da gestão de um como negócio. De um negócio que não é um negócio mercantil, que não é um negócio comercial, é um negócio específico. A advocacia tem a sua marca específica, mas quer dizer, o profissional que sai da faculdade, o sujeito que sai da faculdade, ele não tem nenhuma noção a respeito daquilo que é específico. E aí, que coincidência, e que boa coincidência, né? A gente está falando de RP aqui, nesse ponto, quer dizer, na formação desse futuro profissional do direito, com certeza precisa ter um espaço para a atividade do Relações Públicas. Sim. Porque, assim, nós precisamos de contadores, necessariamente, todos nós precisamos, então nós somos pessoas que precisamos disso, né? Nós precisamos, e eu defendo isso, nós precisamos de consultores que saibam nos posicionar diante do nosso negócio. Sim. Então são os planejamentos estratégicos, né, a definição da nossa marca, da nossa postura profissional diante de um mercado, né, que não é um mercado consumidor especificamente, mas que efetivamente é um mercado que demanda os nossos serviços, é um mercado de serviço. E eu não tenho dúvida que o jornalista e o Relações Públicas são pessoas com as quais o profissional do direito precisa lidar, precisa aprender a conhecer, porque é isso, assim, todos nós
De médico de louco todo mundo tem um pouco, Sim. né? Essa lista ela é infindável. É. Porque de técnico de futebol, de Sim. advogado, então todos nós Sim. sabemos tudo de direito e tal. As pessoas em geral pensam que sabem tudo a respeito das coisas. Mas como faz diferença... Quando é um profissional. Eu posso Sim. testemunhar isso aqui. Todas as vezes em que eu busquei um profissional específico daquele assunto, eu percebi que eu achava que sabia. Sim. Quer dizer, então eu tenho um pouco de RP por intuição. Sim. Mas como é bom a gente ter alguém Que realmente... que sabe o que faz. Né? Eu sempre digo isso para os meus clientes, assim, se fosse aqui eu te diria, Jader, tu tem que te preocupar em defender a tua causa. Deixa que eu me preocupo com a imagem. É isso, né? Se cada um se preocupar com o seu negócio, porque no final das contas, o que tu sabe, o que tu te preparou e o que tu vende é direito, né? Não comunicação. Eu só para terminar, o que eu digo sempre para os alunos, assim, a maior dica que a gente pode dar numa conversa como essa, é que trabalhar a imagem pode passar uma ideia de que a gente quer que as pessoas nos conheçam por aquilo que a gente não é. Uhum. Eu acho que o mais importante na advocacia, mas em qualquer área, é que o profissional da RP, ou que o jornalista, ou que qualquer profissional que vá nos ajudar nessa questão da imagem, que ele consiga evitar as distorções a respeito da nossa Perfeito. Né? Perfeito. Que ele consiga fazer com que as pessoas tenham acesso àquilo que nós queremos que as pessoas vejam da gente, Perfeito. elas saibam da gente. Ou seja, não entender, e eu sofro bastante essa crítica, assim, não entender que a gente está fazendo a criação de uma máscara, ou de um fantoche, ou de alguém inexistente, né? Eu coloco muito isso assim nas coisas que eu faço, assim. Não procurem o Jader advogado, ou o Jader pai, ou o Jader professor, ou o Jader o que quer que seja, porque em tudo que eu faço só existe uma pessoa. Sim. E é essa pessoa que em determinados momentos, eu não tenho dúvida, sobretudo mais ainda depois dessa conversa contigo, é essa pessoa que eu quero que o público veja. Claro. Que eu quero que o público compreenda, que entenda, né? E posicionamento é diferente de aprovação, né? Eu achei genial o que tu disse, é isso, assim. Então acho que ficou nesse nosso rápido bate-papo, assim, é bem comprovado isso, que um RP pode sim, é mais um mercado que a gente está abrindo não, né? Prepotência minha quer dizer que estamos abrindo com essa conversa aqui, mas é mais um mercado à disposição que muitas vezes a gente não enxerga. Então deu para ver aí que o direito tem sim, que às vezes é impensado, né? O pessoal acha que, não, comunicação e direito não tem nada a ver, pelo contrário, questão de posicionamento de imagem tem tudo a ver. Jader, obrigado, cara. Valeu pelo papo. Acho que no nosso programa de hoje a gente viu que tem um grande mercado sim dentro do direito para atuar. Firmeza? A gente volta segunda-feira que vem. Todo mundo precisa de um RP. Se inscrevam aqui no canal do YouTube, youtube.com/todomundorp. Daqui uns dias tem Hangout. Mas dia 2 de dezembro, lançamento do primeiro curso da Casa RP. Eu, Pedro Procno e Ariane Feijó temos uma grande novidade para vocês. A gente se fala segunda-feira que vem. Todo mundo precisa de um RP.